médico, é uma profissão mais formal, ele é todo bem colocado. Né? Você consegue destravar essa barreira, né? Médico, E cliente, paciente, médico, ou né? mesmo ali o pessoal que tá até assistindo, mesmo. né? Aham. Mas ele A palestra dele foi bem interativa, Foi assim. muito né? bacana. Ele interagiu bastante, pediu pra gente formar a frase, depois saiu pra gente falar as frases, assim. Foi bem interativo, Ele bem é bacana. fera, né? É um cara bem descolado, assim, bem comunicativo. Isso é bom. Cara, eu tava falando com o Pedro, né? O horário, eu não sei, normalmente vocês fazem à tarde. Geralmente é à geralmente tarde. é à tarde. Mas não tem importância fazer agora. A gente tinha uma equipe que tem disponibilidade, o Pedro comentou, a gente não vamos O duro é alinhar. fazer 8 horas da manhã, né, cara? Porque sábado é só dorme mais tarde, né? 10 minutos. Beleza. Nada, a gente não chegou 8 horas aqui, não. 8 horas é duro. Pra mim, não. Eu acordo 6, 5, qualquer Nossa. dia, né? Cara, não consegue, né? Tem um bebezinho lá, 6 horas o alarme. Ele dorme bem? Ó, cara, agora dorme, né? 1 ano e 8 meses. Agora estabilizou, cara. Não. Cara, a natureza, ela é bem, assim, ela é bem justa, né? Deus é bem justo nessas coisas, porque, cara, mas se bem que não, né? Tem criança que às vezes chora até 2, 3 anos de idade. Mas no comecinho, Pedrão, cara, principalmente pra mãe, né, cara? A mãe, olheira, cara, é pesado, hein? Minha irmã era dessas. Minha irmã chorou, nossa, a fasezinha assim, menorzinha dela inteira. Era grito, era esgoelava, Nossa. assim. Vocês têm quantos anos de diferença, Pedro? 3, mas quando eu faço aniversário é 4. Mas geralmente no ano é 3. Porque eu sou de 98, ela é de 2002. Ah, tá. Entendi. Que eu faço aniversário fim do ano. Beleza. Pode começar aí, você fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo a gente aí. Então hoje a gente tem um convidado muito especial, muita gente fina aqui. Murilo Mendes, advogado. Primeiramente eu queria agradecer muito ao nosso patrocinador, Selena Fiat. Vamos começar de novo? Vocês olham pra cá, o senhor olha pra cá. Certo. Aí, faltou essa, porque eu tava olhando pra cá também, né? Ficou meio assim, beleza, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo. A gente está aqui com um convidado muito especial hoje, Murilo Mendes, advogado, bom pra caramba. Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, Selena Fiat. Muito obrigado por acreditar no podcast da EJ, na empresa Júnior. E se você precisar de carro, é Selena Fiat. Obrigadão, Samuel. Vamos lá, Murilo. Bom dia, bom dia, dia, tudo bem-vindo bem? aí ao nosso podcast. Obrigado pelo especial aí, tá? Pelo isso. gente fina, agradeço. E pela oportunidade de estar podendo passar aí um pouco da experiência, um pouco aí da nossa vida, né, na parte profissional. Com certeza. A gente gosta de agregar essas informações e conhecimentos aí das outras pessoas, né, Igor? Isso, exatamente, né? A gente que agradece, né, a sua presença, né, por ter aceitado o convite aí do Pedro, né, e tá compartilhando a sua história, né, um pouco do seu trabalho, a sua experiência com a gente. Então, sinta-se à vontade, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Murilão, conta um pouquinho de quem é o Murilo, o que você faz, quem tá por trás desse terno azul bonito aí. Fazendo uma síntese aí, eu sou de Ribeirão Preto, natural de Ribeirão Preto, fiz Direito em Franca, na Faculdade Municipal, a faculdade mais antiga de Franca, faculdade pública, mais pública municipal, e por um acaso eu acabei vindo para Paranaíba. Tenho um amigo, Ronaldo, que é o promotor aqui da 2ª Promotoria de Justiça. Na época eu estudava para concurso lá em Franca, e ele passou no concurso e abriu uma vaga para assessoria jurídica do Ministério Público, que o promotor indicava, né? E aí em 2010, fevereiro de 2010, eu vim para Paranaíba para assessorá-lo ali, né, nessa parte jurídica do Ministério Público. E aí depois
O tempo foi passando, fiquei lá 7 anos e meio, né? Bastante tempo. E resolvi empreender, né? Porque a advocacia, como a vida empresarial aí, é você ter a iniciativa, né? De sair da comodidade para realmente pôr a cara ali, né? A tapa, né? Eu já era formado, tinha OAB, e montei meu escritório. Teve, inclusive, propostas aí de sociedades, mas eu quis seguir sozinho, né? Sozinho não, minha esposa também é advogada, então, para mim, o meu sócio, pelo menos até o momento, é a minha esposa, Bacana. né? Que, inclusive, eu conheci lá no Ministério Público. Ela era estagiária, fazia direito aqui, e, e acabamos aí tendo um relacionamento que deu fruto agora, quase recente, que eu estava falando para vocês, o Bernardo aí, de 1 ano e 8 meses. Então, essa é a vida aí que eu tenho há 14 anos, quase 15 anos aqui em Paranaíba. Já Que tem um bênção. tempinho já. E o que que te levou a entrar nesse ramo do direito? O que que te levou a falar assim, não, eu quero ser advogado? Cara, na verdade, o que acontece, né? Eu acho que quando a gente passa por várias fases de escolha de profissão, Uhum. né? Então a gente muda a forma de pensar. Inicialmente, eu gostava muito de geografia. Durante ali, até os 12, 13 anos, Uhum. era minha diversão ler livros de geografia, principalmente a parte de geopolítica, de mapas. Eu já tinha estudado toda a matéria de vestibular. Tanto é que quando eu fui fazer o colegial, eu não tinha caderno. E FUVEST, na época, era 20 questões, eu errava uma das questões. Então, assim, eu gostava daquilo. Mas eu pensei, pô, mas geografia, cara, também gostava de idioma. Eu falei, eu vou querer seguir pela área de direito internacional, que acaba envolvendo um pouco, né, de geopolítica e Sim. tal. Prestei vestibular em Brasília, na época. Tinha poucas faculdades. Tinha PUC São Paulo e tinha Brasília, a UNB. E não passei porque a UNB, salvo engano, eram 25 vagas, mas 12 eram direcionadas para filhos de diplomatas, de embaixadores, enfim, que estavam ali em Brasília, né, nesse corpo diplomático já. Então, eram poucas vagas. A nota era maior que medicina para entrar. Então, eu não entrei em relações internacionais, eu vou seguir a área jurídica, né, que ainda permanece no ramo ali de humanas, Sim. né? Mas, e aí, enfim, e aí no decorrer do tempo, a gente foi se ajeitando, né? Certo. Bacana. E sobre empreender? Você achou que era hora de empreender? Aconteceu alguma coisa que te levou a empreender? Você ficou de saco cheio de Ministério Público? O que aconteceu? Na verdade, é uma somatória desses fatores que você falou. Você resumiu exatamente, Sintetizou, né? você conseguiu Entendi. sintetizar. Porque realmente é um cargo ali comissionado, que Uhum. você não sabe o dia de amanhã, é um bom salário, é um cargo que você tá ali, tem uma participação efetiva, né, na vida do município, né, Uhum. auxiliando o promotor, e às vezes até tomando à frente algumas situações, né, lógico, sob a coordenação do promotor, mas é, você não deixa de ser um cargo comissionado, você não Sim. tem uma estabilidade, né? E aí, como eu era, né, já advogado, falei, olha, eu vou montar meu escritório. Eu tinha bastante já, é, como eu sempre fui bem comunicativo, eu já tinha alguns potenciais clientes ali, Bacana. principalmente nessa área de loteamento, habitação e urbanismo, que é o que eu mexia na promotoria, o que eu atuava, né, na verdade, que era a parte ambiental, habitação e urbanismo, dentre outras áreas também, área civil. Então, eu consegui direcionar, principalmente no início, para a área que eu tinha mais Conforto. prática, né? Mais conforto. Bacana. Exatamente. Hoje você falando aí, tem a questão da área ambiental, né? Você está fazendo pós-graduação, né? Em Iniciei agora uma pós. direito ambiental no O direito agronegócio, né? agrário, na Agrário, verdade, é o né? direito agrário com foco no No agronegócio, que é o que está agronegócio. em evidência, né? Evidência, Principalmente isso, essa né? região nossa, né? Região nossa, exatamente, é. Até e
tá em pauta, né, hoje aí o assunto, principalmente questão dessas queimadas, né, dessas mudanças climáticas, né? Com certeza. E aí eu queria que você complementasse aí, falasse um pouco dessa área, para que a gente sabe que hoje o agro, né, o agronegócio, ele é um pouco marginalizado, né? Ele é um pouco levado ao extremo, né? Principalmente nessas condições hoje, que a gente vê que certas, né, pessoas, às vezes, que falta informação, né? Hoje, muita falta de informação, que o maior interessado em preservar é o produtor rural, né? O empresário ali, o empreendedor do agronegócio, né? Aí eu queria que você falasse aí sobre seu posicionamento, como que anda isso. Eu vou, inclusive, Ponto de vista. eu vou passar, assim, essas informações, mas pelo entendimento que eu tenho Isso, sobre o seu entendimento assunto, sobre o porque assunto. relacionado à posse, como Uhum. como é bem recente, né? Mas por já ter trabalhado nessa área, o que a gente analisa nesse ponto? A questão ambiental hoje, ela realmente, a responsabilidade ambiental, ela é levada para um segundo plano, né? Porque a responsabilidade, eu acredito que inicial, dessa questão ambiental sejam os próprios proprietários, né, das terras, em que eles têm que ter a iniciativa de resolver os problemas de degradação, né, de preservar, de corrigir as áreas que estão deterioradas, né, porque no direito ambiental é próprio terreno, em razão da coisa, né? Então, assim, se a pessoa adquire uma terra e ela já tem uma vossoroca, alguma coisa ali, alguma degradação anterior, a responsabilidade continua sendo do proprietário atual. Então, a ele cabe fazer essas correções, né, dessedentação de animais, em que a grande maioria aí, se houver essa fiscalização efetiva, ela vai constatar que a maioria dos produtores, né, principalmente pecuaristas, o animal ele bebe a água mesmo ali na margem do rio, né, que é uma área de APP, né, que é proibido. Então tem que ter um trabalho e uma proteção dessas áreas. E a gente vê assim que o produtor, o pecuarista, o produtor, não vou generalizar, mas em muitos casos, pela época também que eu tive na promotoria, que a gente manifestava nos inquéritos civis, principalmente a gente conseguia verificar isso com muita regularidade, né, aqui na região. Né? Então eu vejo assim, hoje o proprietário, o pecuarista, o agricultor, ele não quer. Não é que não quer também, a situação financeira às vezes não permite, mas ele tenta evitar o gasto com esse tipo de proteção, né, de prevenção. Então, isso eu já coloco novamente, não generalizando, né, mas ele acaba pecando nessa parte, e aí é onde ocorre, né, a degradação, enfim, e é o que a gente vê hoje, né? Então, vai corrigir lá na frente quando já tem um prejuízo grande, né? Acaba pagando um preço alto, né? Com Às vezes certeza. Sendo pior. precisa então de um olhar ali nessa questão, Preventivo, né? Preventiva, né? Preventivo, protetivo, né? E as consequências disso aí gera uma multa altíssima para o proprietário? Ocorre apreensão de terras, algo assim? Isso gera, na verdade, acaba havendo a responsabilidade em 3 esferas. Primeiramente, a autuação da Polícia Militar Ambiental, isso é passado por IBAMA. Então já vai gerar uma multa administrativa do IBAMA, vai gerar um procedimento no Ministério Público, né, que ele vai ser obrigado a fazer o PRADA, que é um plano de recuperação da área degradada, isso perante o Ministério Público, além de pagar a multa já no IBAMA, e posteriormente ainda vai gerar o processo criminal pela prática do crime ambiental, que consta na lei ambiental. Então acaba atingindo as 3 esferas, e aí
o agricultor, o pecuarista, ele vai ter um gasto bem maior aí no final, né? Isso, inclusive, recente, já fazendo uma complementação, a gente teve um caso no escritório, né, de um cliente que ele me procurou porque ele vendia gado para, como chama aquela famosa, não é Marfrig, a JBL, a JBS. A JBL é a caixa de som. A JBS, e ele vendia, né, com regularidade para a JBS o gado, e de repente eles suspenderam, não explicaram detalhadamente por qual motivo, e aí eu entrei em contato com o pessoal. Tem um sistema nacional, via satélite, que ele localiza a degradação por satélite. E isso é passado para o IBAMA, para o IMASU, né, no caso aqui do Estado. Isso é passado para o Ministério Público, instaurado um procedimento, né, para apuração. Então eles suspendem. Então isso eu acredito que seja um trabalho feito pelas grandes empresas junto com o governo, né? Acredito que eles têm alguma vantagem com isso também, Com né? certeza. Às vezes é um abatimento aí tributário, mas tem sido efetivo. Então a gente está tentando regularizar, né? Então a gente foi verificar, já tinha esse procedimento no Ministério Público, no próprio IMASU, né? Então a gente começou juntamente com um engenheiro ali ambiental a tentar regularizar a situação desse senhor, porque você vê o prejuízo, né? A proibição de venda do gado ali, ele fica com aquele gado, ele vai ter que vender rápido, vender mais barato, então já traz um prejuízo aí Com imediato, certeza. justamente por conta disso, né? Ele desmatou uma área que não podia. Até mesmo hoje as empresas, né, que exportam, o mercado internacional, ele exige, né, cumprimento de leis ambientais, né, regras, normas, né? Então, assim, eu falo que é essencial, né? Precisa a gente comparar aí a uns 20, 30 anos atrás, eu acho que não tinha, né, tantas normas assim que foi necessário, né? Que é necessário até então para preservação, né? Porque a gente falava aí, eu lembro que você discutia aquecimento global e o pessoal falava, isso aí é balela, né? Não vai acontecer. E hoje a gente está vendo, né? Os estudos avançaram, né? Isso. E o reflexo realmente está Tá chegando, né? né? Até porque se tivesse essa legislação nessa época, já não ia estar como está hoje, né? É, Já ia ter preservado mais, já ia estar com mais. certeza, a gente acredita Já que teria mantido um pouco mais. E esse caso aí, vamos supor, esse pecuarista pode ser preso? Corre esse risco? ele não corre o risco de ser preso, porque a pena pelo crime ela é inferior a 8 anos, né? Então, ainda que haja condenação, ele não pega o regime inicial fechado. Ele cumpre, eu não recordo exatamente qual que é o artigo ali que ele foi enquadrado, mas não veio ainda o processo crime, tá? A gente tá só na parte administrativa por enquanto, mas virá. Então eu já alertei ele que ele vai ter ainda o problema criminal, mas não vai ser preso. Não vai ser preso, talvez substituído por restritiva de direito, né? Acredito que seja uma pena baixa, e ele vai ficar ali impedido de viajar sem comunicar o juiz, impedido de frequentar determinados lugares. São algumas privações que eu acredito que ele vai ter ali, né, no processo criminal, se a gente não conseguir a absolvição dele. Certo, é complicado essa situação. A gente tem que tentar seguir o máximo possível essas leis. Exato. Precisa, né, mais do que nunca, ficar o proprietário, né, o rural ali, ficar atento, né, para cumprir essas, agir dentro da lei para evitar esse tipo de problema, né, onde é que às vezes acontece a desinformação, por conta, às vezes, igual você falou, por a pessoa não ter condição, né, não tem ali a condição financeira para se adequar, para até mesmo procurar uma consultoria, né, compra uma propriedade. Tem um gasto, né? E tem um gasto sem
Na minha opinião, é um investimento. Investimento, É. isso não é um gasto, é um investimento, né? Só que aí é a cabeça do proprietário, né? Ele pensar que é gasto ou ele pensar que é investimento. Esse é o problema. Exatamente. Onde é que entra o papel da gestão, né? Ele Uhum. precisa, hoje, mais que nunca, qualquer empresa, tanto formal, informal, microempreendedor, precisa se planejar e Investir gerir, né? nisso, Investir né? Com nisso, né? certeza. Tá atento Realmente. essas regras aí, né? Nesse caso dele, ele diz, ele é um senhor já de idade bem avançada, acima dos 80 anos, e ele diz, ele tem um filho que é da área, e ele diz que o filho dele disse que ele podia desmatar aquela parte ali, então foi uma desinformação. Grande. Então não foi nada doloso, intencional, Intencional. né? Foi culposo. Com certeza. Ele achou que estava desmatando uma área permitida, né? Então, enfim, vai sofrer, tá As sofrendo já, né? consequências, As com consequências, exatamente. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, eu queria chamar a atenção para esse padrão de elegância que a gente tem aqui. Olha esse homem. Que isso, Padre Olha André? esse Tô terno brincalhão, né, Pedro? alinhado. É isso que a gente Ô, quer Pedro, aqui. bem Pastor informal. Jean, olha esse cara. Próxima vez que você vier aqui, você tem que estar assim. Que isso, não. Bem informal, né? Não, que O isso, blazer você tá bem elegante. informal, não tá de elegante. gravata, não tá de nada, né? Que isso. Mas, Murilão, como é que foi a estruturação do seu escritório? Quais foram os desafios que você passou? Foi muita dor de cabeça? Foi bem tranquilo? Como é que foi? Olha, na verdade, no início eu não tive, eu ainda não tenho uma estrutura tão bem organizada no marketing. Uhum. A gente já tentou fazer alguma coisa do ponto de vista do marketing digital, mas a gente abandonou por enquanto, Uhum. porque o que eu imagino, eu estou no meio entre o pessoal da área, os advogados mais antigos e os mais novos. Sim. Os mais novos investem muito nesse marketing digital, né, até porque a gente não pode fazer propaganda, a gente tem que instruir, né? Uhum. Mas não pode fazer a propaganda do serviço. Olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu faço, eu tenho. Então a gente não pode. Eu tenho expertise nessa área e tal. A gente não pode. A gente pode fazer, divulgar, mas no caráter informativo. Na Certo. teoria, né? Na prática a gente vê que isso não tem acontecido. O pessoal tem divulgado mesmo para vender o trabalho, né? Então, assim, eu tô bem nesse meio. O pessoal antigo não faz nada dessa área e os novos, eu tô nesse intermediário. Porque a gente está numa cidade pequena. É diferente, eu acredito, a advocacia numa cidade de 40 mil habitantes e numa cidade grande, uma cidade tipo São Paulo, Certeza. né? Que seja Rio Preto, uma cidade maior. E aí eu acho que realmente, como você não tem muitos contatos, uma cidade pequena, o próprio cliente indica o cliente, né? E você acaba, assim, com um certo tempo, sendo conhecido Sim. na cidade, né? Então aí você não precisa, assim, estar buscando a clientela, né? Por essas indicações, a gente fazendo o trabalho certo, com responsabilidade, com honestidade, jogando limpo, explicando para o cliente, olha, o seu processo, é o que a gente tem um app no escritório, passa um tempo, às vezes, sem conversar com o cliente, ó, o seu processo está assim, está em grau de recurso, não sei um tempo certo para ser julgado lá no tribunal, mas a gente passa as informações Bacana. para que a pessoa possa se planejar, né? Porque a pessoa que te passa uma causa que para ela, às vezes para você é mais um, para ela é a causa da vida dela. Então a gente tem que tratar com aquela importância que ela trata, Sim, né? com certeza. Então a gente tem que orientar, a gente tem que dar esse amparo aí para o cliente. E isso eu acredito que poucos fazem. Isso é uma virtude que a gente tem no escritório, que é Certo. realmente esse corpo a corpo. A pessoa, qualquer hora, ela liga, ela fala comigo diretamente, né? A gente vê que alguns escritórios, eles colocam secretária para blindar, entendeu? Então a pessoa acaba não tendo contato só na hora de assinar a procuração e o contrato. Depois o advogado some, né? Eu digo isso porque queixas que a gente recebe ali no dia a dia, né? Então, assim, são pequenos detalhes que eu acredito que sejam mais importantes do que essa ampliação de visibilidade aí pelos meios digitais,
né? Então a gente preza por essa parte antiga. Essa é a parte antiga que eu Sim. falo, né? Mas a gente acredita que em breve também a gente vai ter que divulgar um pouco aí Ah, também sim, pelo essa- digital. Essa ação, se for o corpo a corpo, entra na parte da experiência, né? Da pessoa ter o contato, que Exato, é a atenção, ela se sente realmente assistida, né? exato. Porque às vezes o marketing ele é muito bom, é indispensável para a maioria das empresas, mas pode acontecer de um marketing ser muito bom e na hora que chega ali no tete a tete, Qualidade é baixa. né, deixa a desejar, né? Então, Exato. E esse Eu penso marketing assim. boca a boca, ele é o melhor que tem. E o Sem mais dúvida. antigo, né? Sem Porque dúvida. não tem nada melhor do que alguém comprovando a sua capacidade. Fala assim, o Exato. cara é bom. O cara resolveu o meu problema. Ó, tô aqui, ó. Resolveu. Ganhei a causa. Ou, enfim, de algum jeito resolveu o problema dele. Porque o ganhar e o perder depende do trabalho que chega na sua mão. Uhum. Entendeu? Tem situações em que você não vai conseguir, quando a pessoa chega na condição de requerido, de réu, Uhum. tirando a parte criminal, no âmbito civil mesmo, ele está sendo executado. A gente tenta melhorar a situação. Às vezes o perder menos é ganhar. Perder menos é ganhar, porque a gente também tem que ter essa sinceridade. Olha, isso aqui você me procurou tarde. Então a gente vai tentar minimizar o seu prejuízo. Tá? Então essa questão de sinceridade também Uhum. é uma parte importante. Também você ser sincero com o cliente. Com E certeza. não a qualquer custo, não, paga tal, vou resolver isso aqui para você. A gente ouve aí pessoas que passam esse tipo de informação, porque você não pode garantir. Você pode falar, ó, isso aqui tem viabilidade. Tem viabilidade, tem uma tem que possibilidade analisar. boa, vamos entrar? Vamos entrar. Ninguém Uhum. garante 100%, isso depende do juiz, da interpretação. A lei é interpretação, jurisprudência, decisões. Tem assuntos em que no próprio tribunal uma Câmara decide uma forma, conjunto de desembargadores, e a outra Câmara decide outra. O mesmo assunto, dois entendimentos. Sim. Então, por isso que você nunca pode garantir. É, Né? e até porque se você falar, não, eu vou ganhar, você fez um compromisso. Você tem que cumprir esse compromisso. Não Exatamente. tem jeito. Exatamente. E entrando um pouco na nossa área aí também, É. né, Pedro? A gente Agora tá no agora no administrativo. segundo semestre aí, tendo aula de disciplina sobre direito empresarial, né? Aí eu gostaria de que você comentasse aí, né, sobre a importância, né, de conhecer, que entra também na mesma parte ali da pessoa do ambiental, né? Saber que existe a lei, saber que precisa ser cumprida, né? Sobre a sua visão aí, se você puder contribuir. A parte empresarial não atuo tanto nessa área, mas já fiz alguns trabalhos na parte tributária para empresas, né? De certa maneira, acaba sendo uma atuação Uhum. na área empresarial, né? Que eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles aí das grandes empresas, que é a tributação. Uhum. A tributação é a grande preocupação. A gente tem mais sobra. Então eu vejo assim, eu acredito que hoje as empresas, vocês como futuros administradores, vocês vão poder dar não só esse alicerce, esse amparo, né, para a empresa na área de vocês, mas também um suporte indireto nas orientações para essa parte tributária. Sim. Porque o empresário, às vezes, ele procura um administrador, ele não quer só uma pessoa que pode administrar ali a parte de vendas, ele quer uma pessoa para gerir a própria empresa. Uhum. Então você tem que ter um conhecimento mínimo que seja na parte jurídica, Com certeza. né? E outras disciplinas, né? Hoje eu acredito que a grande maioria das empresas aí tem a equipe multidisciplinar, né? O próprio RH, Uhum. empresas maiores, trabalham com Departamento, né? psicólogos, com Uhum. assistentes sociais. Então eu acho que essa interação do conhecimento, Sim. né, para o empresário,
eu acho que é bem, que traz bastante resultado, Sim. né? Que é bem eficiente. E vocês, obviamente, como futuros administradores, têm feito isso, né? Pego experiências, a própria grade de vocês já Sim, contém já tem. essas disciplinas não tão focadas somente na administração, né? Irlão, agora uma perguntinha. A gente vê muito caso por aí de gente que tenta pagar o advogado com porco, com galinha. Você já recebeu alguma proposta dessa? Cara, é engraçado isso aí, né? Aí volta aquela questão da cidade pequena, né? Aham. Porque a cidade pequena, ela tem, Tem é dessas. peculiar, não tem nada a ver com advocacia. A gente tem colega em São Paulo, advogado, e assim, é totalmente diferente, tanto a Aham. forma de lidar com o cliente, e essa questão é engraçada, porque de porco e galinha, eu vou te explicar, não tanto assim, direto, assim, mas cliente, proprietário de açougue. De açougue. De açougue, o que para você ajudar o cara, você fala, não, tudo bem, fica um crédito ali, vamos supor, ó, o trabalho fica R$ 5.000, tá bom, você me paga aí 3.000, divido para você em duas, e um crédito de R$ 2.000 no seu açougue, porque invariavelmente eu vou ter que consumir aquilo ali, certeza. você acaba ajudando a pessoa também, porque ela está tirando lucro em cima disso, Aham. né? E é um valor que você vai ter que gastar. Então já aconteceu isso, né? Já Bacana. aconteceu. É uma situação assim, é útil para as duas partes, Você não tá perdendo nem ele, então tá ótimo. entendeu? E isso ainda aumenta seu nome, né? Porque o cara fala assim, não, o Murilo fez um pagamento bom pra mim. Exatamente, ele fez um negócio Uma bom. condição boa, né? Então é uma situação assim que acontece. Então a gente tem que ter essa maleabilidade, né? É Quer da... dizer, porque às vezes, na hora do cara, o cara fala, pô, cara, eu tô apertado. Não, faz mais barato um pouco. Uhum. Cara, não, eu vou fazer uma coisa melhor. Não vou abaixar o valor, porque a gente tem Complica o seu lado. a gente tem uma tabela da OAB anual, a cada ano, né? Um ano e meio, mais ou menos. Ela sai com a orientação dos valores a serem cobrados. Então a gente não pode fugir muito dessa tabela. Entendeu? Você tem um limite ali para trabalhar dentro dela, mas não pode ser uma coisa Muito absurda, fora. tanto para cima quanto para baixo. Então a gente acaba falando, não, vou resolver de uma forma melhor. Você me paga esse restante aí em produto do seu açougue. É bacana. Entendeu? E como que foi trabalhar com a Rayane até o Bernardo nascer, né? Que aí acho que agora vocês não estão mais os dois atuando juntos. Aí a Rayane, como ela é servidora da Receita Federal, ela tem um impedimento de atuar contra a União. Entendi. Então, exemplo, INSS, as ações previdenciárias eu faço, né? Agora, a parte trabalhista do escritório, que a gente tem algumas ações, é a Rayane que faz, né? A parte civil, a parte de direito de família, é ela que faz, porque agora tem feito menos, justamente depois da vinda do Bernardo, o tempo dela. Agora a gente está com babá aí de um tempo para cá, do começo do ano, meio do ano. Do começo do ano para cá a gente tem a babá, então ela voltou, né, aí para o escritório e tem me ajudado mais agora nesse momento, como antes. Certo. Né? Mas é importante porque aí cai naquela questão inicial que eu falei da sociedade. Não é que a gente desconfia de todo mundo, mas eu creio que uma pessoa que você pode confiar é uma pessoa que está vivendo com você. Com certeza. É a pessoa que está somando né, na sua vida, no aspecto pessoal, e com certeza ela vai somar também no aspecto profissional, né? Então é importante. Por enquanto está dando certo, né? Nós dois trabalhando juntos. Até porque se tem alguém para confiar, tem que ser ela, né? Sem dúvida. Sua esposa. Sem dúvida. E vocês já tiveram desentendimento? Foi difícil em algum momento? Ou sempre foi bem tranquilo? Vários desentendimentos. Vários, porque não tem como você dissociar por completo a questão profissional da questão da vida, né? Enquanto marido e mulher. Entendeu? Então, alguns pontos ali que se fosse um estagiário
eu falaria mais firme assim, falou, não, isso aqui tem que ser desse jeito. Eu vou falar para ela algumas coisas, ela já não aceita, Já é entendeu? diferente. Ela já não aceita. Não, Certo. eu não vou, já várias vezes. Falei, eu vou te demitir então. Eu vou te demitir. Entendeu? Ela brinca, tem vezes, fala, não, eu não venho mais pro escritório e tal. São situações assim, do relacionamento de marido e mulher, Com certeza. da vida do dia a dia, Cotidiano, né? do cotidiano. Então acaba acontecendo também ali algumas situações, poucas, mas já tiveram ali algumas situações dessas. Ah, que bom que foram poucas, então. Foram poucas, é. Não, bacana. E o trabalho fica no trabalho ou o trabalho acaba indo para casa vez ou outra? Ah, vai para casa, não tem como. Às vezes no almoço, dependendo da situação, a gente está conversando. Essa é uma vantagem, eu acho, você ter a mesma profissão que a esposa. Uhum. Ou desvantagem, né? Tem os dois lados também. Porque a vida sua, às vezes você está no lazer, você está comentando, na hora que vê, você está falando do trabalho. É. Né? Você não tira desliga, nunca, é. não desliga, Acaba né? que consegue se desvincular ali. É, né? totalmente A gente precisa ter não. essa... É onde é que entra até a questão da Separação, né? mentalidade, né? A gente tem que separar um tempo. Tem né? que separar. Trabalho aqui, fica aqui, agora eu preciso focar na minha família, nos Uhum. amigos, né? Na atividade física, no seu momento de lazer, né? Dando, Que ó, é- desculpa, dando sequência, essa parte que você tocou agora, a questão do lazer. No início eu trabalhava final de semana, sábado, às vezes no domingo. Hoje, raramente, eu trabalho final de semana. É preciso Por conta lazer. disso, porque você começa a dar valor também no seu tempo de folga, né? Seu tempo é seu. É. O seu tempo de serviço, seu tempo ali, o seu horário de trabalho, ele vale o seu dinheiro. O seu tempo de descanso vale a sua mente. Vale. Sem dúvida. É sem outra, dúvida. outra coisa. Não tem preço, Não né? tem, não tem. Se você não tiver esse tempo, você não desempenha bem Não. durante a Exatamente. semana, seu trabalho, né? É, com certeza. Afeta totalmente o seu serviço ali, seu rendimento cai, por consequência, o seu nome cai, o advogado ele é feito pelo nome. Não tem jeito. Mesmo assim, acontece, né? Vocês nessa área aí de ter que atender algum cliente Sim, fora do sim, horário. fora do né? Então, horário. por isso que você precisa ter esse tempo ali, porque pode Uhum. acontecer, né? Algo. Parte Algum criminal, imprevisto, principalmente, isso. né? Que a gente faz pouco, Uhum. mas como é cliente, às vezes, de outra área, a gente não deixa desassistido, né? A gente acaba Uhum. atendendo em algumas situações e, enfim, tem que trabalhar, Tem que tem que ir no final de semana. Ah, e o cliente tem esse desespero pela informação, né? É o caso dele, igual você falou no começo. A É o vida caso dele. da vida dele. É, Ele precisa desse retorno. E aí, por isso que é imprescindível esse seu tempo para sua cabeça. Né? com certeza, com certeza. Por aí. Isso aí, Murilo. A gente gostaria que você comentasse aí mais, né, sobre a sua visão aí, sobre o futuro, né? O que você almeja, né? Quais são os seus planos agora com o seu filho? Aham. Já tá planejando outro? Cara, vai- olha, essa situação é complicada, né? O que eu digo, quando a gente tá no olho do furacão, a gente quer sair do furacão de qualquer jeito. A gente não pensa em entrar em outro, entendeu? Nesse primeiro momento, né? Como eu já tenho 46 anos, eu demorei para ter filho, tive filho tarde, também casei tarde, né? Meu único filho. Então, assim, eu acredito que a gente pensa em ter outro assim no futuro próximo, mas aí a Curtir Deus o momento pertence, agora, curtir o né? momento, né? Curtir. Sem É. pensar muito. Né? Primeiro é curtir o Primeiro, neném. primeiro. E o trabalho, lógico, eu acredito que como empreendedor ele também, eu acho que praticamente todos ali que estão empreendendo almejam ali um crescimento, Certo. né, profissional, um desenvolvimento, uma ampliação, né, em todos os aspectos ali, seja na dimensão física do escritório, na capacitação nossa individual, para estar sempre aprofundando e se atualizando, né? Porque hoje, se você parar, você é atropelado, né? Não tem como parar, não. Eu vou manter do jeito que eu tô, que Não tá dá. bom, tá É um legal. engano, né? Achar Não, que é vai um se engano. formar e não vai ter que estudar É um mais, não engano. vai ter que se Você tá sendo qualificar, atropelado, você tá andando para tá trás, ficando né? Na pra trás, verdade, né? Então, a Exatamente. cada dia eu acho mais necessário essa certeza. questão da capacitação, né? E você tinha falado sobre o marketing, que você pretende, né,
aprofundar mais nisso? Você já tem algo em mente ou ainda está muito abstrato, ainda está meio longe, você ainda vai focar mais nisso? Não tá longe, não. Tá bem próximo, inclusive. A gente tem tido alguns contatos. Na verdade, marcamos, não deu certo, que a gente estava viajando no mês passado, mas a gente tem uma pessoa que a gente já contatou, que é uma pessoa que faz esse trabalho, porque a gente volta àquela questão, você é um investimento, na verdade não é um gasto, né? Porque você está investindo, e se você for tirar tempo útil do seu trabalho para tentar fazer essa parte digital, primeiro, não vai sair com a qualidade que um profissional faz, e segundo, você está perdendo um tempo que você seria muito mais produtivo ocupando aquele tempo no seu trabalho do que fazendo isso. Então, acredito que não é o caminho, né? Então, a gente está já em contato aí com pessoa da área, né, para a gente viabilizar isso. Acredito que para o ano que vem. É o que a gente falou, né? Não é gasto, é o investimento. É investimento. É o investimento. Investimento. A gente Não tem que fazer. Precisa desse marketing. Precisa mostrar, né? Infelizmente, uma questão importante agora que me veio aqui. O que eu vejo hoje alguns colegas fazendo, né? Advogados, tá ali no computador, aí tem uma decisão favorável, aí posta lá, ação julgada procedente, só corta o nome do cliente. Eu não gosto desse tipo de marketing. A gente tem que aparecer, mas tem que aparecer de uma forma mais sutil. Eu acho que esse tipo de marketing não agrega, entendeu? Eu acho que não sei, na minha visão, na minha forma de pensar. Será? Não desonesto, mas parece que a pessoa está desesperada para mostrar que ela é capaz daquilo ali. Entendeu? Você não precisa mostrar. Olha, todo advogado tem ação procedente, tem ação improcedente. Isso é da vida. Todo médico tem a doença que ele consegue resolver, tem os casos mais difíceis, né? Precisa de um apoio. Que precisa do apoio. Então, eu vejo necessário isso aí, entendeu? Então, é um tipo de marketing que eu não vou fazer. Bacana. Sabe? Esse tipo de dispor o seu trabalho a esse ponto, de pôr uma ação lá que foi julgado procedente. Precisa disso, né? Enfim. Tem que ir pelo caminho, diz o caminho das pedras, né? Pelo mais fácil nunca é o certo. Exatamente, Pedro, é o que eu penso. Algo mais, Igor? Ele deixar um recado aí, né, principalmente na área de direito, a gente vê a gente até teve o Jonas, né, que ingressou, a gente vê que sabe que é um curso bastante pegado, né, difícil de se adaptar. Um conselho que você dá aí para quem Recadinho pra tem quem tá interesse, para quem gosta. Eu mesmo tenho uma paixãozinha ali pelo menos a curiosidade, né, de entender, uma saber, quem inclinaçãozinha. sabe, né, no futuro, depois da administração. Vocês estão ainda bem novos, né? Eu acredito que vocês tenham toda a condição aí de fazer mais de um curso, né? E o curso de Direito, ele te dá uma amplitude de entendimento aí de várias situações aí cotidianas, né? O recado aí que eu posso passar, quem já está com essa intenção de cursar o direito, a pessoa tem que ter em mente, primeiramente, ela não vai parar de estudar, como qualquer área, não é só no direito, como qualquer área, mas o direito, ela realmente, ele a cada dia tem mudado o entendimento, assim, ele é bem dinâmico, né? Ele é bem dinâmico, ele é um dos cursos mais dinâmicos, então você tem que estar extremamente atualizado. E é um curso que te dá um leque de opções de colocação no mercado, não só como advogado, não só como concurso público, que eu acredito que a grande maioria que ingressa no curso de Direito ingressa pensando em concurso público, porque o concurso público ele te traz uma estabilidade. Com certeza, enorme. Porém, se você analisar a advocacia, para você colocar seu nome e consolidar uma carteira de clientes, você também precisa de um tempo.
Sim. 5, 7, 10 anos. E o concurso também. Você, quanto mais alto o salário do cargo que você está almejando, mais tempo de preparação você tem. Então, tudo bem, você vai ter uma estabilidade, como a advocacia também te dá uma estabilidade. Sim. Com 10 anos de advocacia, a grande maioria que insiste naquilo vai ter uma estabilidade que vai te dar um concurso público. Uhum. Entendeu? E que você vai ter também aquele tempo, vai ter que dispor daquele tempo para você passar no concurso. Raramente hoje você vê alguém que passa De primeira. num concurso bom, né? Um cargo assim, que você depois não vai precisar estar usando de trampolim para um cargo melhor. Uhum. Dificilmente você vê a pessoa passando nesses cargos bons em menos de 5, 7, 10 anos. A preparação é monstro. Então, assim, resumindo, eu acho que você, durante o curso, né, você consegue se direcionar, né, e você tem muita opção na área jurídica. Eu coloquei essas duas que são as mais habituais, né, que é a advocacia e concurso público, mas tem ainda outras searas aí que você pode estar se direcionando. Então, o recado é esse. Bacana. E, Murilo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bacana. Ficamos aqui, ó. Quer ver? 1 hora. Nem vi um tempo passar. Cara, e eu agradeço agora só fazendo lembrando de uma passagem. No começo da advocacia, hoje não tem isso quase, né? O advogado correspondente. Uhum. Que as empresas de fora, você tem um site que você se coloca à disposição, e as empresas, quando precisam de advogado ali naquela comarca, naquela cidade, eles ligam, né? E negociam ali o valor para você fazer uma audiência, para você fazer um despacho ali com o juiz, né? Um trabalho rápido ali. E no começo, o Pedro trabalhou comigo, né, Pedro? No Foi. comecinho ali, e precisava de preposto, de um representante. Então a empresa precisava de um advogado e de um representante da empresa, né? Que é somente o proprietário ali, né? Que assina, passando essa representação para o preposto. Então o Pedro atuou comigo ali em algumas audiências, né? Foi. Com um preposto aí de algumas empresas. Pôde ver de perto, né, Pedro? Como é Aham. que é a audiência, como é que funciona. Hoje em dia tá quase todas por videoconferência. É. Quase todas por videoconferência. Algumas importantes que às vezes a gente pode optar, que eu opto para não, eu quero presencial. Entendi. Porque para tentar assim convencer o juiz é melhor Certo. o cara a cara ali, né? Mas essas mais antigas na época, Foi. que Eu lembro antes que da foi muito pandemia, bacana. o Pedro, nós trabalhamos juntos e foi legal, né? Foi bacana. pra Viajamos caramba. junto aí para a região, né? Foi bom, foi legal. É uma mesona assim que se eu chegava ficava assim. Ficava preocupado, né? Meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Então foi legal, uma passagem importante, Com certeza, né, Pedro? Pelo amor de Deus, Foi bom. foi muito bacana. Verdade. Murilão, obrigado novamente. Papo muito bacana, muito Eu que agradeço vocês, tá? E já fica o convite para você vir novamente aí, mais uma vez, ter um outro papo aí com a gente. Viremos. Se E- convidado, viremos. Com certeza. E aí o Bernardo já vai estar maior, você vai ter umas historinhas para contar dele, né? Já, Com como certeza. estagiário, né? Lá no Isso. escritório. Vamos ver se vai querer também a E área. da próxima vez traz a Rayane também. né? Tá Vocês certo. dois, Beleza. beleza? Obrigado, viu? Em Gente, nome da- agradecer só- mais uma vez aí, nosso patrocinador Selena Fiat. Obrigadão, Samuel. Só para finalizar aqui, Murilo, em nome da EJ, a gente agradece novamente por estar disponível aqui pra gente, tirar um pouco do seu agradeço. sábado aí, né, como Muito pai, obrigado. a gente sabe o quanto que o tempo é precioso aí para quem é Verdade. pai, mãe, até em questão de descanso também do trabalho. E para você tá deixando aí as suas redes sociais, como que a gente encontra o Murilo aí nas redes sociais, o seu arroba, a gente vai estar colocando também no link na descrição do vídeo, mas para você tá falando aí como que te encontra nas redes sociais. Murilu, final U, Mendes, arroba gmail, não, é um Instagram, é Murilu com U, Murilu Mendes. Murilo Mendes. Murilo Mendes Fica com aí. U. E no futuro próximo aí, a gente tinha até o próprio Instagram do escritório, mas tá meio esquecido Tá por enquanto. inativo. Acredito que o ano que vem aí a Certo. gente deve direcionar aí de novo. Deixa aí seu endereço do seu escritório, para quem precisar de um advogado aí, bate lá na porta do Murilo. Às vezes, quem precisar de alguma orientação, né, fica bem em frente à loja Mundo das Utilidades, Rua Capitão Martinho, 580,
dígito A. Quase do lado ali da Da Americanas. Americana, exatamente. Se alguém precisar de alguma orientação, de alguma informação, né, até porque a gente não pode estar divulgando o trabalho, né? Uhum. Mas alguma informação, alguma orientação, Se tirar uma um caráter dúvida, informativo, um esclarecimento a ali. gente- Murilão, tô a com um gente caso tá à assim, como é que eu disposição. faço? a gente está à disposição. Tá? Eu agradeço aí a equipe toda, o pessoal que está ali na parte técnica, né? Obrigado, tá? Pessoal da Até uma cadeira. próxima. Com certeza, Murilão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.